Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis, onde a gente fala do mercado imobiliário de um jeito simples, direto e sem enrolação. Vai reformar, construir, comprar, vender ou investir? Então fica com a gente porque esse episódio foi feito para você. Eu sou o Hugo Almeida e te convido a embarcar conosco nessa jornada. Bora lá? Hoje no Papo Certa, eu e Samuel recebemos o João, diretor do escritório João Daniel Arquitetura, escritório especializado em desenvolver projetos totalmente personalizados. São 16 anos de experiência criando projetos residenciais, comerciais, institucionais e de empreendimentos imobiliários. Ao longo da carreira já integrou o elenco da Casa Cor, está no ranking das maiores empresas da construção civil do Brasil e acumula mais de 840 mil metros quadrados projetados. Um fato curioso, o escritório dele é o único do interior a participar da Casa Cor São Paulo nos 35 anos de história da mostra. João, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Certa e muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, eu estou muito honrado de estar aqui, a gente poder conversar, falar daquilo que a gente ama, né, que é o setor de construção civil, mercado imobiliário. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, viu, João? Eu que agradeço. Aí eu acho que a primeira coisa que eu queria saber aqui, João, é esse detalhe relacionado ao escritório do interior de Minas participar de um evento, eu vou chamar de evento, não sei se é isso mesmo. Nível nacional e internacional, na verdade. Tão importante, e você está lá representando, né, a arquitetura, saindo aqui do interior de Minas. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Se eu puder contar um pouco mais abrangente desse cenário, a Casa Cor é o maior evento de arquitetura e decoração do mundo. Do mundo. Né, o que acontece é a Expo, que acontece de vez em quando, assim, de 4 em 4 anos no mundo, que aí realmente envolve todos os países, mas não é como a Casa Cor, que acontece todo ano. E a Casa Cor, por exemplo, ela tem em todas as capitais, hoje nem todas, mas nós fizemos Casa Cor Minas a convite, então já foi assim algo que foi muito marcante para o escritório, porque eu sempre namorei Casa Cor desde a minha adolescência, eu sempre quis ser arquiteto, então eu frequentava todas as Casas Cores assim que eu pudesse ir. E aí, quando nos foi feito um convite, foi um momento muito marcante na carreira, fizemos um ambiente maravilhoso na Casa Cor São Paulo, na Casa Cor Minas, e logo após o convite para a Casa Cor São Paulo, que aí sim a gente entende que é o Oscar da arquitetura. E era numa comemoração de 35 anos, era uma data muito importante para a Casa Cor, um evento muito especial, onde foi feita uma obra tombada, icônica também, ali na Avenida Paulista, comemorando os 35 anos da mostra, e aí a gente foi convidado, a gente assinou um espaço muito legal, e principalmente estar ali ao lado de pessoas que eu estudei a vida inteira, e que eu ali me tinha como referência. E ao estudar melhor sobre aquela edição específica, a gente foi entender que era o único escritório do interior que pudesse fazer ali parte do elenco. Para fazer parte desse elenco, tem que ser algo diferente, né? Verdade. O que você coloca, assim, né, da sua história? Você está com 16 anos. 16 anos. Né? Já é uma boa experiência, apesar de novo, né, João? Já é uma boa experiência. Mas o que você entende, assim, que foi talvez um dos principais pontos que te fez chegar lá? Na verdade, o meu olhar para frente e não para os lados. Né? O meu escritório, mesmo estando numa cidade interior, eu nunca modelei o que está ao meu redor. Eu sempre quis trazer para os meus clientes, as pessoas que contratam o escritório, algo de vanguarda. Então, eu sempre tive referências nos grandes escritórios de arquitetura do país e no mercado do país mesmo. Então, eu sempre bebi numa fonte que estava à frente de mim, né? Às vezes, com situações construtivas à frente do que a minha própria cidade pudesse oferecer. Então, eu acho que a gente realmente cria no escritório uma arquitetura sem uma identidade regional. Eu acho que tem realmente uma identidade nacional, e mesmo nas viagens internacionais que já fizemos, a gente percebe que também é uma arquitetura que poderia estar englobada em qualquer lugar do mundo. Então, assim, essa busca, eu acho que deixou o escritório fomentado, com a base realmente firme, para poder frequentar esses lugares, esses eventos, e a gente participar mesmo de eventos tão importantes a nível nacional e internacional, que é o caso da Casa Cor. E como é que é a emoção de, por exemplo, elaborar um projeto, pensar numa exposição
e aí chegar lá e encontrar aquilo tudo pronto, do jeitinho que você elaborou, do jeitinho que você projetou. Assim, fala um pouquinho da emoção disso para nós. E as pessoas que às vezes você admira e tem lá como referência estão lá, né? Estão te lá, vendo, acompanhando e vendo onde você, né, onde você chegou. É verdade. Na verdade, assim, uma emoção muito profunda que acontece durante todo o processo. Na Casa Cor Minas, não tinha uma vez que eu me deslocava para Belo Horizonte sem chorar muito no caminho. Porque eu colocava no carro músicas e louvores que fizeram parte da minha adolescência, mesmo antes de eu fazer arquitetura. Então, ali eu tinha lembranças de promessas que Deus tinha feito para mim há muito tempo atrás. Que legal. E se concretizando ali. E também a emoção, no dia que eu fui escolher o ambiente, eu estava no carro com a minha mulher, com a minha filha, meu pai e minha mãe, no caminho de escolher esse ambiente. Então, para mim, muito emocionado. E eu queria muito honrar a trajetória, honrar as pessoas que confiaram em mim durante toda a minha carreira, independente da mostra, né? Eu acho que você poder estar numa mostra desse tamanho, eu acho que valoriza até a cidade onde que a gente atua, principalmente, que é Governador Valadares. E aí a gente ficou muito emocionado com todo o processo, mas durante a construção, muita emoção também, porque é muito complexo, né? Uma construção fora da sociedade, gerindo. E um grande desafio, o meu escritório não atrasou nenhuma entrega. Eu não tive nenhum momento que eu passei a mão no telefone, liguei para algum cliente e falei assim, eu vou atrasar porque eu estou fazendo uma amostra. Então, manter uma empresa rodando, redondinha, assim, com todas as entregas em dia, com toda a qualidade que a gente realmente entende que o nosso cliente merece, mas ainda assim com um projeto paralelo tão grande quanto a amostra. A Casa Cor São Paulo foi, para mim, também algo muito marcante em função dessa lateralidade com os grandes ícones da arquitetura. Por mais que eu admirasse muito os que estavam ao meu lado também na Casa Cor Minas, pessoas também maravilhosas, grandes profissionais, grandes escritórios, mas a Casa Cor São Paulo, como foi uma mostra comemorativa de 35 anos, eles optaram por chamar os grandes ícones desses 35 anos. Então, tinha arquitetos ali que já tinha 5 anos que não fazia a mostra e retornou. Legal. Então, assim, eu estava ali com pessoas que realmente foram, para mim, uma escola à parte, foram realmente referências durante todo o meu trabalho, em tudo aquilo que eu imaginei, assim, para a arquitetura, para o meu escritório, e poder estar ali também ao lado deles. Uma honra gigante, uma emoção profunda. Legal. Deve ser uma emoção parecida com um menino que passa por uma peneira no futebol e de repente está lá jogando com o Neymar, né? Eu imagino. Com certeza, absolutamente certeza. Que bom, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. Eu acho que a gente falar do João é um amigo da gente também e acho que uma das coisas que a gente quer também trazer para quem está nos assistindo é a nossa realidade hoje, né? No mercado imobiliário. Eu suponho, né, eu quero ouvir de você, João, que o mercado imobiliário mudou, mas eu também acredito que o mercado de arquitetura também, nesses últimos, talvez, 5, 6 anos, a pandemia, eu acho que chacoalhou todo mundo, né? Também creio que deve ter tido muitas mudanças, né? O que você, olhando assim para trás, os últimos 5 anos, o que você vê que mais mudou? Do cliente, né? Ou seja, da demanda, da solicitação, sei lá, talvez tamanho, tipo de acabamento, sei lá, o que você tem visto mais de diferente dentro do escritório aí nos últimos tempos? Eu vejo uma mudança muito no comportamento mesmo, do valor ao seu próprio imóvel. A pandemia mostrou muito isso. Eu lembro que quando surgiu a pandemia, eu fiquei muito preocupado com o meu negócio. Um escritório com mais de 10 funcionários e são famílias ali representadas. Então, eu fiquei muito preocupado com as pessoas que trabalhavam ali. E nessa preocupação, a gente fez, na época, a gente estava vivendo uma consultoria no escritório naquela mesma época e o nosso consultor disse assim, olha, faz o seguinte, escolhe um bom funcionário, mantém ele, o resto você vai mandar todo mundo embora. E eu lembro que eu voltei para casa com a Isabela e nós fomos fazer uma oração, porque a gente não queria aquilo, porque não era tão somente trocar de roupa, né? Eram famílias ali. E no fim das contas surgiu no outro dia aquele anúncio da redução de jornada, do subsídio do governo e etc. e tal, então a gente decidiu mantê-los todos. Com menos de um mês, a gente já não estava mais na redução de jornada e a gente já estava contratando novas pessoas. E então o escritório realmente deu um boom. E eu percebi no comportamento das pessoas o quanto que elas não enxergavam o seu próprio imóvel.
Então, as pessoas com a vida tão corrida saem de casa tão cedo. Então, ali ele faz uma academia de manhã, às vezes ele toma banho na própria academia, dali ele vai trabalhar, dali ele não volta para casa para almoçar. Então, ele chega em casa à noite cansado, ele vai assar alguma coisa ali no forno, vai comer e vai dormir. Com as pessoas dentro de casa, elas começaram a olhar para o lado e falar assim, meu quarto não está tão bom assim. Minha cama não é tão confortável. O meu sofá da sala, eu não consigo ver uma Netflix. Agora que eu estou com tempo e disponibilidade, eu não consigo ter conforto. A minha cozinha não está funcional, eu estou com vazamento ali. As pessoas começaram a olhar para essa realidade e ver o quão importante isso é. Então, teve uma movimentação muito grande no escritório, não para empreendimentos, mas principalmente para arquitetura de interiores, que também é uma área de atuação nossa. Mas agora eu vejo também nesses últimos 5 anos, independente da pandemia, um comportamento de informação. Cada dia a internet está mais fomentada, compartilhada. Hoje a informação está na palma da mão de todo mundo. As pessoas conseguem ter acesso. O algoritmo leva aquelas pessoas a assuntos que elas têm interesse. Então, se a pessoa que tem um mínimo de interesse por arquitetura ou por uma construção civil, aquilo já é fomentado para ela, aquilo já é levado para ela. Então, hoje ela consegue ver que os imóveis realmente têm mais qualidade, que hoje tem muito mais tecnologia construtiva, que hoje a gente consegue com espaços menores, coisas com mais qualidade, com mais tecnologia ali para colocar aquilo tudo para funcionar em espaços mais compactos, mas também com qualidade, assim. Então os materiais são mais nobres. Hoje, por exemplo, uma dificuldade que a gente tinha muito da pedra natural, hoje tem tanta tecnologia que se transforma em pedra, em carpaccio de pedra, você consegue fazer cubas esculpidas na própria pedra, hoje você tem tanta tecnologia construtiva, e então isso está na palma da mão das pessoas, então gerou mais interesse, e eu percebo que as pessoas estão mais interessadas e um pouco mais exigentes daquilo que está sendo entregue, pelo menos eu posso dizer da realidade do meu escritório. Então, eu percebo que o meu cliente ele já chega no meu escritório com informação e já buscando essa qualidade, já buscando essa tecnologia construtiva, e o escritório se mantém muito atualizado. Então, essa é a busca, porque a informação está na palma da mão. Hoje Mas você acha que o cliente sabe o que quer? Ou assim, né? Antigamente as pessoas não tinham essas informações, então dependiam muito mais ainda do arquiteto, e eram principalmente, eu penso, meio sem noção, sem ideia do que queria. Uhum. Isso também mudou ou as pessoas ainda continuam, ou às vezes, tipo assim, acha que sabe o que quer, mas na hora que vai traduzir de fato, você vê que na verdade não é nada daquilo, que aí vai ver um arquiteto, vem, né, ver. Porque a gente pensa que a arquitetura é o cara só desenhar ali, fazer e montar. Na verdade, pensa numa série de coisas, né? Como é que fala? A passagem dos ambientes, para onde que a porta abre, né? O layout, a funcionalidade. Que às vezes na nossa cabeça que não entende, é só assim, é só abrir uma porta. Conforto. É só aumentar essa janela. E na verdade tem uma série de coisas, né? Série de coisas. Hoje eu vejo, na verdade, eu não tenho nenhuma visão clara sobre essa pergunta, porque eu acho que concomitantemente aconteceram 2 fenômenos. Eu acho que tem essa questão que eu falei do cliente, que hoje ele está mais instruído, hoje ele tem mais informação, mas também com um boom do escritório. O escritório sempre deu certo, são 16 anos de cada ano melhor do que o outro, mas nesses últimos 5 anos, realmente um boom do escritório, assim, a nível de posicionamento de mercado. Então, hoje eu tenho enfrentado o contrário. Hoje eu quero que o cliente me fale o que ele quer. Hoje a gente tem tido clientes que chegam querendo o que eu quero. Mas não é o que eu quero. Eu não vou morar naquele lar, eu não vou vivenciar a empresa. Nós estamos falando, por exemplo, da Acerta Imóveis, que também é cliente do escritório. A realidade da Acerta é de quem vive a Acerta. Então, eu preciso ter o feedback de como que é o cotidiano da Acerta, o fluxograma, porque eu vou propor algo, mas é óbvio que aquilo ali vai sofrer ajustes por parte do cliente, que ele está vivendo aquela operação cotidianamente. Então, às vezes o cliente quer uma casa assinada pelo nosso escritório e o que eu quero é contar a história dele, espacializada e materializada. Então, se ele sabe o que quer, o escritório também busca muito. É uma prática nossa ouvir e provocar. Eu sou muito provocativo, de sair fazendo perguntas e perguntas. Eu quero um quarto de hóspedes. Aí eu fico assim, mas por quê? Você recebe hóspedes com qual frequência? Uma vez a cada 4 anos. Tá, mas quanto tempo essa pessoa fica na sua casa? 2 dias. Mas 2 dias você não consegue pagar um hotel 5 estrelas para ela e você não ter um quarto de hóspede que vai ter um custo para você, não só da execução, mas da manutenção disso tudo. Então, às vezes, é muito mais
o que o escritório propõe, mas eu tenho essa busca profunda de ter o cliente ali como protagonista dos nossos projetos. Mas tem também aquele cliente que olha para um espaço e fala, João, eu gostaria muito de fazer algo aqui e não sei o que. Tem. Na verdade, talvez hiperdimensionado. Isso é uma realidade também. Às vezes tem uma varanda super pequena do apartamento e ele imagina que ele vai conseguir fazer ali uma área gourmet com uma mesa para 12 lugares, mais chaise, mais balanço, e churrasqueira, frigobar, muitos itens que a gente entende que ali não caberia nada mais do que um banco, uma mesa com as 2 pessoas, um apoiozinho de pia e uma churrasqueira. Então é muito mais mostrar, e o projeto tem essa função, né, de mostrar, de espacializar o entendimento. Porque a ideia do projeto é justamente você não precisar gastar fazendo, é você ter um planejamento. Então, o lugar de mudar, inclusive de mudar a própria expectativa, é o projeto, né? Eu percebo, assim, né, que culturalmente, eu não sei se é do brasileiro, mas eu vou falar do valadarense, porque a gente vê isso aqui muito na prática, né? Quando as pessoas pensam em reformar e tudo, há mais tempo atrás, era sempre o pedreiro, né? Vou fazer uma reforma. Chama o pedreiro, que o pedreiro vai fazer a reforma aqui para mim e vai fazer o que eu tá na minha cabeça. E vai ficar bom. Isso. E ainda tem essa ideia. Bom, né? Vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. É. Mas eu não sei, eu percebo que isso tem mudado e as pessoas têm se preocupado mais em procurar ajuda, ou seja, né, um arquiteto, uma pessoa que vai ali fazer um projeto e para depois, de fato, sim, procurar alguém que vai executar aquilo dali que já foi pensado, né? A nível de layout, de tamanho, de dimensão, de quantidade. Porque, igual você falou aí, assim, né? Às vezes a pessoa pensa numa área que dá para colocar muita coisa, mas o inverso também às vezes é verdade, que a pessoa pensa que uma área às vezes é tão pequena que não dá para colocar aquele tanto de coisa que é possível e funcionar. A gente vê hoje os estúdios que estão aí em tão grande, né, valor das pessoas, que tem que ser um negócio que se você só entrar dentro do estúdio vazio dá desespero. Verdade. Mas quando ele está pronto, com tudo ali, né, na medida, no tamanho feito, você fala, caramba, como é que cabe tanta coisa dentro de um espaço tão pequeno, tão funcional, tão prático, tão fácil de né? Então, você concorda com isso? Você acha que as pessoas hoje têm se preocupado mais e procurado mais o auxílio do arquiteto, das pessoas que têm condição de fazer assim, né, o design de interiores e tal? Concordo, e eu acho que é um trabalho conjunto. Não só do aprimoramento dos arquitetos. Eu sou de uma geração que eu bebi água filtrada, não bebi água limpa, não. Teve aí uma geração de arquitetos na nossa cidade que já fizeram aí um filtro dessa transição entre as coisas projetadas por engenheiros ou executadas diretamente com pedreiro ou mestre de obra para ter projetos arquitetônicos. Talvez eu acho que a geração pós a minha geração vai beber água limpa, né? Eu ainda bebi água filtrada e estou fazendo parte desse filtro para essa nova geração. Mas eu acho que não é um trabalho sozinho dos arquitetos. Eu acho que, inclusive, os corretores de imóveis hoje, as empresas, as construtoras hoje, têm feito parte desse crescimento, dessa busca, desse aprimoramento, porque eles entenderam o que é óbvio para gente que trabalha, mas também não é óbvio para quem está na outra ponta, que é uma questão de inteligência. Porque, por exemplo, se tratando de empreendimentos ou de imóveis finais, é uma taxa, né? Já é cientificamente comprovado que 40% dos imóveis... que os imóveis que têm assinatura, eles valorizam 40%. Então, se a gente tem um apartamento no mesmo edifício, onde tem um que foi assinado por um escritório de relevância, que vai conseguir entregar algo importante, né? E um outro que também está ali vendendo no mesmo momento, né? Ou seja, no mesmo lugar, com a mesma metragem quadrada, mas ele não tendo uma assinatura, um escritório que está ali por trás de trazer o máximo de funcionalidade para aquele espaço, ele está 40% mais desvalorizado, né? Então, a gente percebe que hoje as incorporadoras e as construtoras têm buscado muito os escritórios de arquitetura para otimizar os espaços, por isso que vem os estúdios, por isso que vem hoje cada vez apartamentos mais compactos, porque é possível fazer com espaços mais compactos com qualidade e com bons acabamentos. E funcionais, né? E funcionais. E também vem um cliente final também entendendo que se esse é o movimento, ele precisa participar disso, porque ele também não pode deixar dinheiro na mesa. Eu tenho um lote, eu preciso construir uma casa. Ela não pode ser para mim somente um gasto, ela precisa ser para mim um investimento. Eu preciso crescer em número o meu patrimônio,
em valor o meu patrimônio. Eu não estou construindo simplesmente uma casa. Então, eu acho que as pessoas conseguiram entender isso também. Nós vivenciamos imóveis, né? Nosso dia a dia é imóvel. E, às vezes, nós encontramos ou entramos em alguns imóveis que a gente vê de longe que não teve o dedo do arquiteto ali. E a gente percebe isso claro. E já vi alguns comentários, ou já ouvi alguns comentários de construtores dizerem que arquiteto é um custo desnecessário. O que você teria para dizer para esses construtores? E eu já tenho convicção, pela vivência, pela experiência, por ter trabalhado na área de construção civil, já vi que isso não é custo, pelo contrário, né? Acaba sendo um investimento, inclusive reduz custos. Já vi situações em que o arquiteto ajudou até reduzir o custo construtivo. O que você teria para dizer para esses construtores, para essas pessoas que têm essa mentalidade ainda de que um arquiteto é um custo desnecessário? Eu vou abordar duas questões aqui. A primeira é um dado, não é nem a minha opinião. Uhum. Hoje, um projeto arquitetônico ele custa de 3 a 5% do valor de uma obra. Uhum. Se tratando de Governador Valadares, até menos. Então, você tem um profissional que ele faz a gestão dos seus 95%. Como que ele é um custo desnecessário? Uhum. Como que você... É a mesma coisa a gente dizer que a nossa cabeça é desnecessária. Porque é ela que controla todo o movimento de um corpo. Então, o que acontece? É um dado. Isso aí não é a minha opinião. Então, é uma questão de lógica a gente ter um custo, um investimento de 5% que vai fazer a gestão de todos os outros 95%. Então, se eu tenho um budget, eu preciso trazer clareza para o escritório, lógico, eu tenho isso para investir. E ele vai trabalhar que aquilo seja empregado, né? Então, é uma desinformação, eu sei que essa palavra está sendo até banalizada, mas no melhor sentido da palavra e no mais literal da palavra, isso é ignorância. Né? É não conhecer o trabalho do profissional. Eu acho que as pessoas que pensam dessa forma, principalmente quem constrói, ele precisa pelo menos visitar um escritório de arquitetura e ouvir o que um arquiteto tem a dizer a respeito do trabalho dele. Talvez seja um conceito que a pessoa tem formado, mas completamente desconectado da realidade. E uma outra questão, que aí eu posso dar um exemplo, assim, é um dado, mas é um exemplo do meu escritório. Eu tenho um cliente que ele faz casas para vender e casas nem tão de valor tão alto. Só que ele tinha ali 2 lotes, ele fez 4 casas nesses 2 lotes, ou seja, casas geminadas em cada lote. Só que uma ele decidiu ficar. E então ele decidiu que o nosso escritório assinasse a arquitetura de interiores dessa casa. Então ele tinha 3 no mercado imobiliário e uma ele fez para ele. Uhum. Então nós fizemos toda a assinatura e etc, fizemos todo o projeto. E na época, nós estamos falando de algum tempo, na época a gente teve as casas vendendo, acho que 395 mil, 400 mil, e ele vendeu a dele a 900. Nós estamos falando de mais do que o dobro. Sim. E aí, um caso muito especial também, porque a pessoa que comprou desejava muito ter um projeto assinado pelo nosso escritório, inclusive frequentava meu escritório buscando reformas onde ele estava, até a hora que ele encontrou pronto. A gente até brinca que foi quase divórcio, né? Porque a esposa falou assim, poxa, eu acabei de finalizar a casa dos meus sonhos, você colocou à venda? Mas ele falou assim, mas com uma oferta dessa não tem jeito, eu construo qualquer outra de novo. Então nós estamos falando exatamente o que eu disse, é claro que isso aqui passou muito mais do aquele dado que eu falei, sim, né? Isso é um caso, não estou falando que isso é a realidade de todos, eu estou dando só um único exemplo, onde que a intervenção de um arquiteto e que vai ouvir o cliente, que vai atender, que tem responsabilidade, que tem know-how para trabalhar, vai conseguir potencializar todo o investimento dele. O custo da execução dele foi a mesma, só que olha o quanto que ele ganhou, olha o retorno dele. E vamos falar de uma casa que demorou 1 ano e meio para ser construída. Olha o payback. Quem consegue um payback desse tamanho? Porque se ele ia vender a 400 mil, ele não gastou 400 mil, ele já estava lucrando. E quando ele vende a 900, olha a quantidade do lucro, olha a potência do lucro dele. Então, quem não entende isso, e às vezes não está tendo lucro justamente porque não teve esse olhar. Haja visto o meu escritório, por exemplo, eu atuo para as grandes construtoras e incorporadoras da cidade. Se eu não tivesse gerando lucro para elas, se não tivesse valendo a pena, eu não teria até hoje esses contratos sendo renovados a cada dia e cada vez mais lançamentos. Aí eu vou te falar da minha experiência
em relação à venda de imóvel. Você entrar no imóvel e fazer um anúncio daquele imóvel, divulgação daquele imóvel, e dizer a arquitetura deste imóvel foi assinada pelo escritório João Daniel, por exemplo, traz todo um diferencial, né, para o imóvel. Isso é claro. E eu fico muito feliz. E, na verdade, a minha busca da Casa Cor, ela não é uma busca vaidosa. Quando a gente fez esses resultados de revista, a gente também foi capa de revistas no mundo inteiro, a gente tem nossas publicações feitas em grandes canais de arquitetura, mas a minha busca principal não foi nem sobre o João Daniel, entende? Assim, é óbvio, é uma honra, é óbvio, eu não estou aqui querendo também fugir disso, né? Mas é claro que para o meu cliente vale muito mais a pena. É muito mais valor para o meu cliente do que para mim mesmo. Porque a Casa Cor, ela passa, no outro ano já tem outro elenco, já tem essas outras coisas. Por mais que a gente continue tendo convites e tudo, mas já é um outro elenco. Mas o imóvel do meu cliente, ele continua lá. Então, assim, eu acho que vale muito mais para quem, por exemplo, para uma incorporadora, uma construtora, ter um projeto assinado por um escritório com uma relevância nacional, é muito mais valor para ela. Claro. Né? Pegando esse gancho aí, João, de que você citou o exemplo de uma pessoa que... né, a mesma pessoa que construiu imóvel para vender e imóvel para morar. Na sua percepção, você acha que existe diferença relacionada a esse interesse, o que fazer, o como fazer, de uma empresa, de uma pessoa, né, um construtor que vai construir imóvel para morar e aí tem que pensar nisso e nisso. Mas se for para vender, talvez um caminho seria diferente. O que que você vê dessa questão entre construir para vender ou construir para morar? Existe diferença, mas não só na questão do valor do investimento, do material que se coloca, que se emprega, até porque eu faço uma brincadeira, que tijolo que constrói feio, constrói bonito. O tijolo é o mesmo. É a cabeça por trás do planejamento daquele tijolo que faz a diferença. Mas, não diz respeito tanto à qualidade, eu acho que diz respeito ao perfil estético daquilo que se apresenta. Eu falo da minha participação com construtoras, pessoas que estão fazendo para vender. Qual que é o meu foco? Fazer uma obra a mais atemporal possível, um projeto mais atemporal possível e de um gosto mais popular. Quando eu falo popular, não estou falando de questão de valores. Eu falo de popular... De aceitação, de aceitação. Tipo assim, que vai satisfazer, né? Mais a maioria das pessoas. Uhum. Porque quando eu estou fazendo a casa do meu cliente, se ele fala comigo que ele gosta de uma pedra exótica, nós vamos colocar, é o desejo dele. Só que aí, para vender, como que eu coloco ali uma pedra natural exótica, às vezes verde, veiada e etc., não vai agradar, porque tem gente que vai gostar de roxo, de marrom, de bege. Então, a gente tenta criar uma base mais neutra possível para que ali, sim, as pessoas possam... Ou seja, possa agradar o maior número de pessoas e ali, sim, ter uma reversão mais rápida daquela venda. Né? Então, a gente procura muito isso. Mas também existe uma diferença de qualidade, porque não tem por que, talvez, investir num porcelanato de 2x2 para algo que a pessoa vai vender, porque a pessoa que compra, na verdade, ela também não está tão interessada naquilo. Às vezes não vai dar o valor àquilo. Não vai ali, dar, né? Exatamente, às vezes não tem nem conhecimento daquilo. Às vezes a gente vai... não tem por que a gente empregar uma tecnologia construtiva tão complexa, sendo que no resultado final, às vezes vai ficar próximo. O cliente final, quando faz para morar, ele curte aquele processo de dizer, nossa, que para construir essa escada teve uma mão de obra especializada, a gente teve que fazer um concreto moldado tão somente para nós, foi todo um polímero que foi utilizado aqui junto do engenheiro. Ele gosta de contar essa história, traz exclusividade. É uma história mesmo, é uma história né? mesmo. Da vida. Só que a pessoa que quer aquilo pronto, ele tá a fim de morar, ele quer construir uma nova história ali dentro, que não tem a ver com a construção. A gente vê muito isso no mercado imobiliário, né, Samuel? As pessoas trazerem a gente chama de vínculo emocional, né? Isso. Às vezes você vai colocar um imóvel à venda, ou né, vai fazer algum negócio e tem, às vezes, esse peso emocional do que você está colocando. Poxa, mas a escada aqui não é uma escada qualquer. E aí a pessoa quer, às vezes, colocar um valor financeiro acima, que não existe, porque é o que você disse, quem vai morar ali agora, aquela escada ali para ele é uma escada que só para o segundo pavimento. Exatamente. Principalmente na arquitetura de luxo. Porque quando a pessoa, às vezes, constrói para morar e depois ela quer vender, ela quer realmente imprimir essa história, mas aquilo foi feito para ela. Às vezes aquilo não faz sentido para o outro. Né? Então, isso é muito importante ter essa clareza. Eu moro hoje num apartamento que eu mesmo fiz para outras pessoas. O apartamento que eu moro, eu fiz um projeto para um casal de 80 anos. Que depois não foi morar nesse apartamento,
Só que eu tenho uma menina de 7 anos e um menino de 2. Uma realidade familiar completamente diferente. A logística do planejamento do espaço completamente diferente, com hábitos completamente diferentes de um casal de 80 anos, que os filhos não moram mais em casa, são adultos, não moram, a maioria não mora nem na mesma cidade. Então, era outra característica. Então, foi totalmente remodelado. Então, tinha coisa que às vezes tinha valor para esse casal de 80 anos, que não foi valor para mim, na minha rotina. Então, é importante entender isso também. Você colocou um ponto ali, que eu acho que o Samuel vai concordar muito, que a gente vê muito quando a gente trabalha com venda de imóveis, muitos imóveis a gente visita, né, Samuel? E a gente vê muito isso, as pessoas, né, os construtores, principalmente os construtores menores, de colocarem coisas nos imóveis ao gosto deles. E por muitas vezes você entra no imóvel e fala assim, caramba, por que colocou esse piso? Eu visitei um imóvel semana passada, aqui em Valadares, em que todos os ambientes, todos, banheiro, cozinha, sala, copa, área gourmet, área de piscina, tinham o mesmo porcelanato, o mesmo. Parede, piso, tudo. A gente olhava aquilo assim, nunca passou um arquiteto por aqui. Né? Não teve nem uma palhinha de um arquiteto, não tem lógica. Né? E fica feio, não fica bonito, não agrada, as pessoas não se agradam daquilo, né? E acaba o imóvel ficando ali sem valor para comercializar. Hoje já é automático, mas já foi exercício meu, foi uma questão de exercício no início da minha carreira, de entender que aquilo não era sobre mim, que era sobre o outro. Sim. Hoje é super automático, hoje eu já entendo isso com muita clareza e eu coloco isso para toda a minha equipe. Mas é sobre o outro. Então não adianta eu imprimir um gosto pessoal. Inclusive eu brinco porque eu falo assim, até com o meu cliente, eu falo assim, não, vamos fazer o que a cara do João fez na cara do João, você vai ter que ir lá em casa e olhe lá, porque na minha casa tem a cara da Isabela. Na verdade, na minha casa eu fui o arquiteto da minha esposa, né? Então talvez a cara do João seja meu escritório. E que é um escritório, não tem características de uma residência, né? Então, é sobre o outro, é sobre o que o outro gosta. E quando a gente vai vender, aí é sobre um senso comum. Porque já não é só uma pessoa, é um mercado. É um mercado. Eu tenho que entender o que eu vou fazer aqui, que eu tenha a possibilidade maior de alcançar mais pessoas que gostem. Até porque aí eu vou ter condição de vender mais fácil, isso. Né? E até buscar tendência. Isso aqui já usou, não usa mais. Isso aqui está usando. A perspectiva de usar isso por mais tempo. Né? Você sabe que é uma das coisas que eu mais gosto hoje de fazer? Porque quando a gente vai fazer um empreendimento, um edifício, quando eu, principalmente, que atuo na parte de áreas comuns, imaginar e criar uma persona, porque quando eu produzo aquilo, aquele mercado não está funcionando, não foi vendido ainda. Eu não estou fazendo já para um grupo de moradores que já comprou. É um exercício de imaginar quem vão ser esses moradores, o público-alvo, e ali exercitar como elas vão utilizar aquele espaço, como elas vão desejar aquele espaço, e a rotina que elas vão ter ali dentro, para que a gente crie aquele produto que vai ser disponibilizado no mercado. Então, assim, hoje eu acho que o que mais me desafia, acho que porque 16 anos de negócio eu já tenho muita experiência em algumas áreas, e hoje com o empreendedorismo, com lançamentos imobiliários, com os empreendimentos, na verdade, eu vejo que esse exercício ele continua latente e é uma das coisas que eu mais gosto. E fazer diferente, né? Porque ele não pode ter a cara de um, ter a cara do outro, não ter repetições de materiais. A arquitetura envolve muitas coisas, né? Se você fosse dar uma dica de que as pessoas têm que se preocupar dentro dos ambientes, pensando agora assim, nas moradias, o que é essencial quando você vai fazer um projeto que você pensa assim, isso daqui não pode abrir mão? Porque às vezes eu sei que o cliente às vezes tem certas coisas que na sua percepção não seria tão legal, mas você vai atender o desejo do cliente, porque ele está fazendo para ele morar e tudo, beleza. Mas tem coisa que eu imagino que seja indispensável, porque faz parte da questão estrutural, da questão logística, da arquitetura em si, e que às vezes a pessoa não pensa, mas quem estuda entende e sabe que não pode abrir mão. Primeira coisa é a funcionalidade. Eu acho que as coisas têm que funcionar como elas devem ser. Por exemplo, você vai fazer um projeto de uma cozinha ou vai construir uma cozinha, ela precisa ser uma cozinha. Não adianta ela ter cara de sala, material que se usa na bancada que não performa tão bem, que vai ali acumular resíduo. Então, a cozinha ela tem que ser pensada como uma cozinha. E isso precisa ter uma circulação correta, uma separação correta e uma setorização
dentro dos equipamentos, ou seja, geladeira no devido lugar, a cuba no devido lugar, o cooktop, o fogão no devido lugar, porque senão você pode ter transtornos ali de paralisia facial, né, por questão de temperatura, e assim todos os outros ambientes. Um quarto é um lugar de relaxamento, então ele precisa ser pensado para tal. Você acorda à noite, às vezes, para ir ao banheiro na sua suíte, você precisa de uma circulação em volta da sua cama, você precisa chegar nesse banheiro com conforto, com tranquilidade, sem tropeçar em nada. Então, eu penso que realmente a funcionalidade é o principal fator, independente do que vem depois. No segundo, eu entendo com clareza que precisa acontecer um estudo de viabilidade. E a viabilidade, ela passa por 2 braços. O primeiro é a viabilidade técnica. Também não adianta ter ideias que elas não conseguem ser executadas tecnicamente. Às vezes vai ter que trazer um profissional de um outro país para executar aquela ideia. E como é que vai ser feita aquela manutenção posteriormente? Então, tecnicamente tem que estar viável e financeiramente tem que estar viável. Não existe uma ideia que é bonita somente no papel. Ela precisa acontecer. Inclusive, é uma coisa muito importante, inclusive, que a gente estava falando de custo e de investimento aqui. E o terceiro é a questão da estética, porque eu acho que o conforto visual ele é muito importante. Porque você estar bem com o seu imóvel, ou seja, você tem uma casa, um apartamento, e aquilo visualmente está te agradando, que aquilo está de conforto, ou seja, tem muita luz natural, consegue ter ali uma boa iluminação, você consegue ter uma boa ventilação. Isso tudo faz parte de uma boa estética, de uma estética no sentido literal da palavra, porque às vezes as pessoas falam de estética só do que é visual, mas a estética no que tange a todo o conforto, né? Isso e às vezes inconscientemente está confortável, né? Porque às vezes a gente está no lugar e pensa assim, nossa, tem alguma coisa incomodando, né? Não sabe às vezes o que é, mas é nesse sentido, né? E é engraçado que o nosso escritório, às vezes eu vejo as pessoas me chamando de artista, e é claro que eu recebo isso com consideração no coração, eu vejo que a pessoa está com o intuito mesmo de agradar, de ser gentil, mas eu não me enxergo como um arquiteto artista, eu sou um arquiteto técnico. E o resultado, às vezes, bonito do nosso trabalho, o resultado impactante do nosso trabalho, que realmente a gente tem um trabalho de relevância, ele tem muito mais a ver com a técnica empregada, de proporção, de circulação, né, de tudo muito bem determinado ali. E realmente são coisas muito importantes de contraste, de equilíbrio, de tudo, assim, proporção áurea, etc., que a gente emprega para desenvolver um projeto. Então, ele está muito mais esteticamente equilibrado do que bonito, assim. A beleza é algo que já passou, já está intrínseco ali, a solução ali bem resolvida e acaba ficando bonito. Então, realmente, tem coisas que às vezes incomodam, ninguém sabe por quê. E aí o leigo vem mudando coisas que às vezes está certa. E aonde gasta dinheiro também, desnecessariamente. Então, mais um motivo de falar que é um super investimento você buscar alguém que está fazendo uma correta leitura. Se eu puder fazer um paralelo rápido aqui com a medicina, você está doente e você se automedicar e o medicamento não deu certo e você troca para outro, você tem que correr para o médico. O médico vai ter o seu diagnóstico correto, ou seja, vai fazer a leitura correta do que você está vivendo e vai te dar uma medicação correta, um tratamento correto para aquilo. E vai te dar um prazo de que aquilo se resolva. É muito importante. Já que você tocou nessa ideia do médico, quanto mais tempo você demorar para procurar um médico, mais caro pode ficar o tratamento. Claro. Quanto mais você mexer por conta própria no seu imóvel, na arquitetura ali do imóvel, nas instalações, sem procurar um profissional adequado, um arquiteto, mais caro pode ficar depois para poder ajustar e arrumar, né? E podem gerar outras patologias e outros transtornos também, que se eu pudesse acrescentar naquela lista que eu falei, eu acrescentaria assim, uma preocupação das pessoas, chama-se a legalidade dos imóveis. Porque tem muitas pessoas que fazem alterações de forma... Se a gente for entrar nisso aí, infelizmente é uma grande realidade. Hoje os imóveis são, na grande maioria, muitos irregulares, né? Em todos os sentidos. Construtivos, a nível de documentação, né, de percentual de ocupação, e aí esse é outro podcast. É assunto para outra coisa. João, nós estamos chegando ao nosso fim, mas eu queria te fazer uma última pergunta que às vezes me intriga nessa questão. De onde vem tanta criatividade? Porque você pensa assim, né? O arquiteto, você vai fazer, você não pode fazer nada igual. Porque senão, pensa só, imagina que nem passa pela cabeça de um cliente ter um projeto que seja igual ao outro, né? Então ele exige de você que seja algo assinado, né? Igual você está colocando. Mas como ter tanta criatividade e pensar...
sempre algo diferente para uma demanda, né, de quantidade, de tudo, né, tanto de empreendimentos, como você tem feito tantos, né, prédios, né, diferentes, mais casas também, reformas às vezes. Como ter tanta criatividade? Honestamente, duas coisas. A primeira é a minha inspiração, né? Assim, eu sou cristão, então eu entendo que eu preciso me sujeitar ao Criador de tudo, quem criou o mundo em 6 dias, né? Eu não posso ali fugir da busca por ele para entender como eu devo agir nos meus projetos. E segundo, é porque é diferente, porque são pessoas diferentes. Então, quando o arquiteto ele opta por ele ter uma assinatura que tem a ver com o seu próprio estilo, vou dar o exemplo do Oscar Niemeyer, ele fica repetitivo. Tá? Eu não estou falando mal do Oscar Niemeyer, só estou querendo dizer do modo que ele trabalhou. Ele fica repetitivo, porque ele tem aquela característica da arquitetura moderna, sempre branca, com traços e curvas. Então, acaba que ele fica com um repertório muito curto, e isso faz com que ele fique repetitivo, e está tudo bem, tem pessoas que procuram exatamente aquele traço. No meu caso, eu optei por ser um arquiteto generalista, não ter meu estilo próprio e ouvir o cliente e fazer o estilo dele. Exige de mim uma dedicação muito profunda, eu sou muito estudioso, eu estudo todos os dias, de domingo a domingo. Isabela brinca que ela fala assim que eu não estou arquiteto, que eu sou arquiteto, e realmente é 24 horas ali imerso no mundo que eu atuo. Mas, para repertorizar, para que quando um cliente me pedir algo clássico, moderno, contemporâneo, rústico, eu ter repertório para atendê-lo ali na plenitude do desejo dele, mas é para ele. Então, como são famílias distintas, são empreendimentos distintos, são empresas distintas, elas são diferenciadas, acaba que vai ter realmente essa criatividade, porque foi feito para pessoas também diferentes. Então, acaba que é tudo diferente mesmo, porque é sobre o outro, não é sobre mim mesmo. Legal. Show de bola. João, muito obrigado Eu que agradeço. pela sua disposição de estar aqui com a gente. Um papo tão bacana, né, Samuel? Produtivo, muita informação. Somos gratos da sua disposição de estar aqui com a gente. E eu acho que a gente pode falar, né? A gente te espera aqui mais vezes, porque assunto tem, né, Samuel? Inclusive, a gente já até abordou um aqui, né? Legalização Já começamos dos imóveis. Que é uma outra pauta, né? Pauta. E é muito legal ter uma figura como o João Daniel, né? Conhecida, famosa. E o mérito é seu. Obrigado. Tá? O mérito é seu. Parabéns, sucesso. E que Deus continue te abençoando e te usando nesse ramo aí que é tão importante, né? Para a vida humana. Amém. Né? Fico feliz que você me enxerga assim. Obrigado, João, mais uma vez, viu? Esse foi mais um episódio do nosso Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente compartilha ideias, experiências e informações que fazem diferença para quem vive no mercado imobiliário, seja comprando, vendendo, construindo ou atuando como parceiro. O nosso objetivo é estar lado a lado com você nesse setor, em constante mudança, trazendo conversas que inspiram e esclareçam. Obrigado por nos acompanhar e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios, sempre conteúdos relevantes para o seu dia a dia. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.